Olá pessoal, continuando o nosso módulo 1, vamos agora para a nossa aula número 5, onde nós vamos falar sobre organização, né? Nós já falamos sobre conhecimento, já falamos sobre pendor profissional, falamos sobre o saber falar, o linguajar técnico, a apresentação individual e coletiva e agora vamos para a organização. Tá? Então eu não consigo enxergar qualquer coisa que a gente faça na nossa vida que não tenha organização envolvida no meio. Tá? Mas por quê? Tem uma frase, né, é muito inteligente, que diz o seguinte, um ditado, um provérbio: somente com objetivos bem definidos nós chegaremos a algum lugar. Tá? Então, ou então vai chegar por acaso, com sorte, mas nós não podemos, ainda mais na nossa profissão de refrigerista, que envolve risco, né? É uma profissão de risco, mas uma profissão muito interessante. Temos outras profissões de risco também. Agora, se tiver que acontecer o problema, como eu já falei, vai acontecer, mas se nós temos que mitigar esse problema, né? Nós temos que fazer com que, se vier a acontecer algum problema, nós estejamos preparados, né? Para isso tem as medidas de segurança, o uso de equipamentos de proteção individual e para isso que tem a organização. Então eu não posso partir para uma instalação de um split, inverter ou convencional sem preparação alguma, sem saber teoria. Poxa, mas esse curso do PH só tem teoria, falatório, mesmo ambiente, não, isso vai mudar. Temos muita prática, mas nós precisamos em todos os módulos de teoria. Se nós não soubermos não tivermos o conhecimento, né, essa teoria como bagagem profissional, eu não vou conseguir fazer nada. Não vou conseguir fazer uma boa instalação, não vou conseguir fazer uma manutenção. E manutenção não é só limpeza, manutenção é o conserto da máquina. Tá? Então é necessária essa teoria. Esse módulo 1 é muito necessário. Em todos os cursos que eu já fiz em termos de refrigeração industrial, comercial ou residencial, como estão chamando agora a linha doméstica, deram ênfase da parte teórica, tá? No conhecimento. A falta de conhecimento mata. Tá? Mas vamos lá. Então, sem objetivo, a gente não chega a lugar algum. Tá? E sem essa organização. Né? Então, eu procuro dividir essa organização em 3 segmentos: planejamento, execução e desmobilização. Por quê? Eu tive a oportunidade de fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas e sobre gestão da qualidade. Né? Outros cursos também sobre gestão de recursos humanos, gestão de talentos humanos, balanço scorecard, matriz diagnóstica, enfim. Mas lá a gente aprende a fazer o ciclo PDCA. Né? Então nós vamos falar mais para frente sobre o ciclo PDCA e é muito interessante para qualquer tipo de atividade. Tá? Agora, essa subdivisão da organização em planejamento, execução e desmobilização, funcionou para a minha vida, funciona para a minha vida e funcionou para a minha antiga profissão também e para a refrigeração desde 2019 tem sido sensacional. Tá? O planejamento, a gente pode dividir o planejamento também em 4 subitens. Tá? O planejamento estratégico, o planejamento tático, o planejamento operacional e o planejamento financeiro. Poxa, mas eu preciso saber disso tudo para instalar um ar-condicionado? Preciso. E depois a gente parte para a execução propriamente dita, onde a gente vai rodar esse PDCA, que
é uma abreviatura em inglês, né? Plan, de planejamento, do, de fazer, de check, de avaliar, observar e depois agir, mudando ou mantendo o que está sendo, o que se criou como rotina, né? Cuidado com a rotina. A rotina ela é perigosa, tá? Ela é boa em certos momentos, mas ela não precisa realmente ser eternizada. Essa rotina precisa de aperfeiçoamentos. Então, qual a nossa rotina de trabalho para uma instalação do split inverter convencional? Ah, houve uma mudança de ferramenta. Opa, vamos fazer uma alteração nessa rotina. Não quer dizer que eu tenha que ficar nessa rotina, engessar e acabou. Não, eu preciso estar aberto às novidades, né? Mas preciso estabelecer rotinas de trabalho também. Tá? Então, sobre o planejamento, vamos falar aqui em cima de um exemplo. Como eu falei, nós estamos raciocinando o tempo todo, então, e esse raciocínio é justamente a organização. Né? Vou simular aqui, quero ir ao cinema. Então, o planejamento estratégico. O que fazer? Eu quero ir ao cinema. Eu quero assistir a um filme. Tá, qual o filme? Ah, sei lá, qualquer que seja o filme aí. De ação, de suspense, de terror, romance, seja o que for. Aí nós passamos, definiu o que você quer fazer. Né? Aí vai para o planejamento tático. Mas como eu vou fazer? Ah, qual é o filme? Qual é o cinema? O bairro? O horário? Os horários, né? Os horários. Transporte, vou de carro, vou de moto, vou de Uber, vou de ônibus, vou sozinho, vou acompanhado. Qual é a roupa que eu vou? Está quente? Está frio? Está chovendo? Vou me alimentar lá? Já vou alimentado? Estou no shopping, tem a praça de alimentação? Que horas termina? Um mau planejamento para uma ida ao cinema pode ser que eu saia do cinema, uma última sessão, e já encontre todas as lojas, os restaurantes aí da praça de alimentação fechados. Olha só, olha o que aconteceu, a consequência de um mau planejamento. Né? Mas continuando, eu vou fazer esse planejamento tático de todas as ações que eu terei que executar. Parto para o planejamento operacional. Eu coloco em execução tudo que veio daquela daquela estratégia e também da parte tática. Executo. Podem aparecer imprevistos. Eu sair com a roupa mais leve e de repente a temperatura abaixar e ter precisado de um casaco. Sair sem uma capa de chuva, sem um guarda-chuva e começar a chover, podem acontecer esses imprevistos. Ah, será que é o caso de dar uma olhada? O celular hoje mesmo ele dá para a gente a previsão do tempo. Então, isso também se aplica à refrigeração. Eu tenho que levar ferramentas que talvez, pela experiência que nós temos, né, vamos falar aqui depois sobre um livro que nós temos aqui na PH Refrigeração, mas que a gente vai colhendo tudo que já aconteceu entre prós e contras e que vale a pena a gente sempre tocar no assunto quando a gente partir para um serviço. No caso agora, uma instalação de um split inverter ou convencional, tá? Ou um split inverter e convencional. Né? E não adianta eu fazer esse planejamento nesses 4 subitens que eu falei, executar, no caso, assistir ao filme, lanchar, fazer de tudo.
e se eu não consigo voltar para casa. Se eu resolvi pegar essa última sessão e não tem mais ônibus, não tem mais Uber, eu estou sem carro, estou sem moto, vou voltar a pé. Dessa forma eu fui surpreendido. Então não posso ser surpreendido. Então a desmobilização, no caso que é o retorno para casa, ela precisa ser bem feita. Então trazendo aí para o nosso assunto, né? Então, se eu vou fazer uma instalação de um split inverter e convencional ou convencional, então o que fazer? É instalar um split inverter. Ok. Como eu vou fazer? Então, eu vou precisar de tubulações de cobre. Quais são os tipos de tubulação? De quantas polegadas? É inverter, então eu preciso de tanto. É convencional, eu preciso de tanto. Aonde ele vai ser colocado? Opa, será que não cabe no planejamento tático eu fazer uma visita técnica ao cliente? Então, pela minha experiência de trabalho já, desde 2019, então eu já sei mais ou menos aonde, quando o cliente pede o serviço, o que eu vou precisar. Vou precisar de uma escada longa, ou então aquele prédio só admite a colocação da condensadora nas varandas, então talvez eu não preciso nem levar uma escada, talvez eu leve bancadas somente. Então isso até vai interferir no que eu vou conduzir. Eu posso ir com um material pesado, ou então, com essa visita prévia, eu reduzir o material, mas sabendo que podem surgir imprevistos, né? Verifico antes, vejo uma lista de fornecedores, de fabricantes. Para aquela máquina X de tantos mil BTUs, a tubulação é de mais fina é de tanto, a tubulação mais grossa é de tanto. Mas tem modelos mais novos que reduziram a tubulação. Leva as duas para não ser surpreendido. Tá? Então isso aí eu encaixo no planejamento tático. Vou para a parte operacional, detalhando o que eu planejei na fase tática, todas as ações que eu deveria executar. Aí vem o planejamento financeiro, né? Vem o planejamento financeiro. Quanto eu vou gastar? Então isso aí é fundamental, né? Se eu já estabeleci o que eu vou fazer, como eu vou fazer, vou detalhar esse planejamento tático no planejamento operacional. Mas isso vai gerar custos. Vai gerar custos. Qual é a distância da oficina até o local da instalação? Será que é a volta pelo mesmo caminho? Eu não tenho que fazer um caminho diferente, onde vai gastar mais ou menos combustível? Então, preciso colocar no papel. Qual é a tubulação que eu vou utilizar? Quanto está no mercado? Nós temos ela em estoque? Mesmo assim, nós já temos esse material em estoque há uns 4 meses. Já houve um ajuste nesse material. Eu tenho que colocar nessa planilha, nesse planejamento financeiro. Nós vamos precisar de uma jornada completa de 9 às 18, ou de 8, ou de 7 às 18. Vamos almoçar aonde? Então, tudo isso requer planejamento financeiro, tá? Inclusive, quanto vai me retornar em termos de lucro, né? Para a empresa. E esse planejamento também envolve esse lucro. Eu preciso tirar o meu sustento, pagar meu funcionário, pagar o custo operacional da atividade como um todo e ainda ter uma reserva. Senão eu não estou trabalhando corretamente. Tá? Aí partimos para o lado da execução.
Na execução, nós vamos rodar o tal do PDCA. Fiz esse planejamento, que não pode ser simples. Coloca no papel, escreve, se reúne com seus funcionários, faça essa visita prévia, telefone para o cliente, tire as suas dúvidas do seu planejamento, para que você não seja surpreendido na execução. Mas mesmo assim na execução, você já fez seu planejamento. Então tá bom, vamos executar o do, o fazer. Agora nós precisamos avaliar. A nossa profissão está evoluindo a toda hora. Então, por exemplo, né, já falei em vídeos anteriores, uma ferramenta está sendo inventada agora, uma outra máquina está surgindo, uma outra há uma evolução em termos de aquecimento, em termos de resfriamento do local. Não é mais um tubo capilar, é uma válvula de expansão, são duas válvulas de expansão. Se criou um multi-split agora com 18 saídas. Tudo isso nós vamos ver. Mas eu preciso avaliar. Essa nossa rotina de trabalho está compatível com o mercado? Está dando conforto, saúde, segurança, satisfação ao cliente? Precisamos colocar mais alguma coisa? Opa, eu achei que nessa avaliação, que pode ser feita por você, pode ser feita por seus funcionários, quando você tiver seus funcionários. Será que não é o caso eu levar além desse plástico, eu falei dessa lona, né, um protetor de piso, forrar um local onde eu vou botar minhas ferramentas? Será que não é o caso também eu colocar o meu material todo também num local forrado? Sei lá, mas a execução, ela vai me dar esse feedback, né, esse retorno, para que eu possa avaliar se eu mantenho essa rotina de trabalho ou então se eu vou substituir. Aí chega no A do ACT, que é o agir. Eu vou manter ou então eu vou mudar. Não, os procedimentos estão exagerados, pode acontecer isso também. E eu vou, não, aqui a gente para, nós vamos agora deixar de fazer tal trabalho, que está exagerado. Por exemplo, nós mudamos recentemente a rotina de trabalho de instalação de split inverter ou convencional, inserindo um detalhe. Nós fazíamos a visita prévia, levávamos material, material reserva, mas também tirávamos uns outros que era só peso, enfim. Fazíamos a instalação, a ligação certa, a parte elétrica, o cliente ficava satisfeito, ótimo. Agora, nessa rodada do PDCA, do planejamento, da execução, da avaliação e depois agir se eu mantenho ou eu inovo, né, a minha rotina de trabalho, um dos meus funcionários, um refrigerista, né, eu não tenho funcionário que não seja especializado, então não quero carregador de bolsa, então a pessoa precisa estar comprometida com a atividade, né? Agora, vai ser formado aqui, como eu falei, chega do zero, ótimo. Mas como a gente está conversando aqui, nessas 9 horas aqui de módulo 1, né? Para que são atributos que eu aprendi durante esse tempo da nossa empresa, durante 5 anos de atividade, e que eu acho fundamentais para a execução do serviço, para que o refrigerista seja um profissional de sucesso. Mas, enfim, um dos funcionários falou o seguinte: seu Fábio, seu PH, quando nós fazemos uma limpeza de um split, ao final nós colocamos um bactericida, que tem uma fragrância. E normalmente o pessoal gosta da fragrância
lavanda ou caiaque. Também uma dica aí, né? Que isso aí até a gente falaria mais para frente em macetes e dicas aí na instalação. Por quê? Será que não era o caso nós, após a instalação também, a gente colocar, aplicar na serpentina aletada? Opa, um outro termo novo aí, né? Mas nós vamos apresentá-la para vocês aí. Faz parte da evaporadora. Que tal se nós colocarmos na serpentina aletada o bactericida? Quer dizer, quanto tempo, olha o raciocínio do profissional. Há quanto tempo aquela máquina estava em depósito? Será que era uma máquina recém-fabricada? Normalmente não é. Ela já está em depósito há um certo tempo, né? Então, às vezes chega já com, por maior que seja o cuidado na fabricação, ela está parada, né? Então, quando nós tiramos ali aquele cheiro de papelão, né? Ou de plástico, aí fica uma fragrância, né? Um odor meio enjoativo. Poxa, não teve coisa melhor. E o cliente repara que houve um diferencial. Então, nós já voltamos na casa de alguns clientes que fizemos instalações anteriores, até com upgrade, né, melhorias em termos de aparelho, e acharam muito interessante essa colocação do bactericida, dizendo que foi uma ideia sensacional. E eu faço questão de dizer que não foi ideia minha, foi do refrigerista tal. Olha só que situação interessante. Ele rodou o PDCA. Isso eu quero falar para vocês, esse PDCA, esse planejamento, a execução e a desmobilização, a gente faz todo dia, para tudo que é atividade. Agora, eu me planejo na área estratégica, na área tática, na área operacional, financeiramente, vou para a execução, rodo o meu PDCA para avaliar aquela rotina, para verificar se eu mantenho ou não o meu jeito de trabalho e não desmobilizo como deveria fazer. Ah, o serviço terminou tarde, então nós vamos chegar na oficina, deixa aí tudo largado e chegamos todos sujos e vamos embora. O serviço foi ruim ou foi muito bom, estamos satisfeitos, mas deixa o material aqui. Não, pessoal, não pode acontecer isso. Não pode deixar de voltar para o local ali, na sua estante, na sua plataforma ali, no painel de ferramentas, aquela ferramenta que saiu para tal atividade. E ela não pode voltar por si só, suja. Ela precisa voltar limpa. Todo o material que for utilizado precisa voltar para a oficina. A escada onde é que fica? Como é que ela fica? Fica desmontada? As bancadas vão para onde? Os carrinhos de transporte estão sujos? Vamos limpá-los. As ferramentas, tomamos chuva. Ah, vamos deixar então. Opa, já é uma situação diferente. Surgiu um imprevisto. Choveu. Precisamos deixar abertas as caixas das ferramentas, abrir um alicate, colocar um MD40, qualquer óleo lubrificante, um desengripante, para não enferrujar, para dar mais vida útil ao nosso material, que não é barato. E o nosso profissional, que não tem preço, nós, refrigeristas, será que nós temos que voltar para casa também sujos? Por quê? Tenham em suas oficinas um banheiro com chuveiro. Nem sempre o profissional ele traz uma roupa de muda para voltar para casa. Mas eu acho muito interessante. Tá? E que seja de preferência uma outra camisa da empresa. Mas por quê? Para fazer a propaganda. Para fazer a propaganda. Ah, e essa propaganda também, já falamos
na parte de apresentação individual e coletiva, todos os profissionais da empresa precisam ter o seu cartão de visita da empresa. Então está ali no trem, está no ônibus, está no metrô, está no seu carro, parou, foi pegar alguma coisa no porta-luva, no sinal a pessoa vê, opa, nas costas ali, PH Refrigeração. Ô meu amigo, se eu tenho aí um cartão da sua empresa, estou precisando de uma instalação de split, tá aqui, ó, e entrega na hora. Mas o ser humano também, que não tem preço, precisa também fazer a sua desmobilização. Precisamos nos reunir. Houve algum imprevisto que merece uma reunião. Aí eu vou tocar no assunto sobre o livro que a gente tem aqui na PH Refrigeração. Um livro de lições aprendidas. Deve ter já mais de 200 atividades. Mas por quê? É uma rotina e às vezes nós estamos aqui na oficina para almoçar ou para fazer uma reciclagem de conhecimento. Eu pego um livro e passo para um dos funcionários. Dá uma lida aí, por favor. Verifica se alguma rotina já não é o caso mais seguir, ou se tem alguma coisa que surgiu nova, alguma atividade que aconteceu em algum serviço recente, que vale a pena nós colocarmos como lições aprendidas. Então, vamos dizer, já aconteceu um caso de nós desinstalarmos uma máquina e quando nós chegamos com essa mesma máquina em outro endereço para a reinstalação, o cliente falou que o arranhão que estava na evaporadora não existia. Mas um dos meus funcionários, por estar constando no nosso livro de lições aprendidas, tirar foto do equipamento, ele falou, não, esse arranhão já tinha. Aí ficamos com a cara no chão. Sabe por quê? Porque não está escrito no livrinho de lições aprendidas para a gente tirar foto. Quem tirou foto? Agora nós já estabelecemos uma rotina. Mudamos, rodou o PDCA, na avaliação, opa, quem é o fotógrafo da equipe? Da dupla, do trio, ou então do trabalho solo, né? Mas quando for dupla ou trio, quem será o responsável em verificar esse tipo de avaria e registrar na foto? Não é questão de ser desconfiado, mas gerou essa dúvida. Aí o cliente, graças a Deus, resolvemos, sempre é bom, a briga não vai levar a nada. Né? Conversando se chega a um consenso. Meu senhor, olha só, olha a nossa avaliação. Olha a nossa avaliação dos trabalhos realizados. Olha a ferramenta poderosa que o Google nos dá. Nós não temos interesse de mentir. Não há porquê. Então, se nós tivéssemos provocado dano na evaporadora, nossos funcionários seriam os primeiros a falar. Como foram os primeiros a falar que pré-existia o arranhão. Agora, tem vários tipos de clientes, né? Nós temos que estar preparados para isso também. E chegamos a um bom senso, a um consenso. Né? O cliente, ele concordou que ele não tinha reparado naquele arranhão e que deveria ter sido provocado por uma mudança anterior. E que nós fomos instalar esse ar, e quando nós fomos instalar, na verdade não fomos nem instalar, nós fomos corrigir a instalação, que foi mal feita. E ela já estava avariada. Inclusive um funcionário comentou sobre isso. Olha só a importância de se rodar esse PDCA, a importância da organização de procedimentos, a importância da avaliação, né? E nessa desmobilização, que não pode ser só do material,
do nosso pessoal também, mas a necessidade de nós conversarmos para que nós possamos realizar o nosso trabalho de uma melhor forma. Tá? Então, pessoal, planejou bem, naturalmente vai executar bem. Ou então vai surgir um problema. Calma, como diz o ditado aí, muita calma nessa hora, né? Mas tenha essa calma para poder intervir, ou então você como sozinho, um evangelista sozinho, tenha calma. Ou então não está conseguindo raciocinar na hora, peça um intervalo para o cliente, preciso comprar uma tal peça, eu posso ir ao banheiro, ou então, se por acaso, né, o cliente perguntar, dê uma parada, consulte manuais para sanar aquele imprevisto. Tá? E depois desmobilize com responsabilidade. Planejamento, execução e desmobilização. Senão tudo o que planejou, o que executou, vai tudo por água abaixo. Se não houver uma desmobilização correta e depois, mesmo cansado, a gente depois chegar em casa, tomar o nosso banho, né? Quem toma cerveja vai tomar uma cerveja, um guaraná, uma Coca-Cola, uma água, jantar com a família, enfim. Depois colocar a cabeça no travesseiro, pessoal. Graças à organização que você tem em relação ao seu serviço, você vai estar satisfeito, comprometido. Ficou pendente para amanhã. Ótimo. Mas o imprevisto que gerou essa pendência para amanhã tem solução. Porque você se planejou. Porque você executou com profissionalismo. E ainda não conseguiu desmobilizar perfeitamente por causa de um imprevisto. Não tem problema. Uma boa noite de sono, um bom raciocínio, roda o PDCA, no dia seguinte você vai sanar aquele problema. E vai voltar para a oficina, vai guardar o material, vai se limpar, voltar para sua família em melhores condições. Né? Cabeça fresca, limpo. Para que voltar tudo sujo também? Para dizer que o trabalho foi extenuante, olha, estou todo sujo. Eu não vejo por esse lado, não. Eu não preciso pegar um transporte público ou então sujar meu carro particular, porque o serviço foi dessa maneira, foi pesado. Então vou me limpar também, fazer o asseio pessoal e cuidar da minha saúde, né? E voltar para casa também limpo e com a certeza também de ter deixado o material arrumado, pensando na atividade do dia seguinte. Tá bom, pessoal? Em tudo que nós façamos, tenha a sua organização, para que nós possamos alcançar nossos objetivos. Tá bom? Até a próxima aula.